Muito boa noite para você que está esperando a gente para falar um pouquinho sobre psicomotricidade aqui no site da Sunflower. Sunflower é a clínica online que tem psicólogo, psicomotricista, psicopedagogo, uma equipe muito maravilhosa. Eu, Dr. Carlito, eu, Anelise Falcato, psicomotricista, psicopedagoga, psicoterapeuta infantil, e o Dr. Carlito, que é psicólogo e neuropsicólogo, também participando com a gente. O tema de hoje é um tema muito simples, muito agradável, porque é um tema assim que acho que todo mundo teve em casa durante a infância, que é quero uma rede preguiçosa para deitar. E é claro que a rede não podia deixar de ser, porque a rede na psicomotricidade é muito importante. Vamos ver, cadê o Dr. Carlito, que ele ainda não chegou. Boa noite. A mãe do Dr. Carlito está aqui também, já estou dando boa noite para ela. Mas está faltando o Dr. Carlito, que não aparece por aqui. Vamos ver, cadê Carlito? Eu não sei, não. Fugiu? Vamos ver, vamos ver. E esse tema é um tema que muito bom na psicomotricidade, ter uma rede. Por que eu convido o Dr. Carlito? Ô, Carlito, boa noite, tudo bom com você? Minha Olá. mãe também já está aqui, também estou vendo minha mãe aqui. Então, assim, o tema de hoje é uma rede preguiçosa para deitar. Por que isso, Carlito? Boa noite, tudo bom com você? Olá, boa noite, tudo bem? Uma rede e a psicomotricidade. Também tem a visão da psicologia, neuropsicologia, mas eu vou deixar a Annelise introduzir o assunto, porque é um assunto do cotidiano dela. Quem não conhece a sala ainda, das lives que ela posta no Instagram, devia conhecer, e há lá uma rede. Então, eu acho que ela vai nos enaltecer aí com os assuntos, os conteúdos da rede. Pode dar Posso início, dar né? início? Então, tá bom. Então, muito boa noite. Para você que não conhece, a Sunflower é a clínica online, 100% online, com psicomotricidade, psicopedagogia, psicoterapia. E eu e o Dr. Carlito estamos juntos nessa novo modelo de clínica online para você. Claro que tem momentos que tem que ser presencial, mas maior parte das vezes online. Na sala de psicomotricidade tem uma rede. E por que tem uma rede? Porque a rede, ela acalma a criança, ela dá segurança, e principalmente porque a rede faz aquele balancinho que todo mundo precisa ter, de se sentir abraçado, de se sentir presente, de se sentir bem aconchegado e aconchegante também. Então, a rede na psicomotricidade é muito importante, porque é com uma rede que você pode fazer 1001 atividades com uma criança. Um bebezinho pequenininho que ele esteja numa rede, ele vai sentir segurança. E para isso é muito bom se tivermos essa rede aí. Carlito, você teve uma rede na sua casa? Ainda mais sendo da Bahia, eu acredito que sim. Como que é essa história? Teve ou não teve? Sim, sim. A rede é uma cultura, né, derivada dos índios, supostamente, mas claro, se o índio não tivesse feito, alguém acabaria fazendo. E é um momento realmente de relaxar, né, quando você deita na rede. Isso falando senso comum, vida real, né? É um momento que você deita ali e você pode dar uma descansada, uma relaxada. Serve como cama para algumas pessoas, pessoas que gostam de dormir na rede, né? E sim, eu tive rede na Bahia, e todo o Nordeste, eu acho que todo mundo tem pelo menos uma rede em casa, mas se não mais, né? E a nível de psicologia, o
que é a rede, para que serve, né? E para que serve um momento de aconchego, um momento de deitar na rede e ficar sossegadinho. Vou entrar com a visão da psicologia. Depois, iria realmente ouvir a psicomotricidade, a Anelisa, a doutora Anelisa, que faz isso diariamente. Me fala como é que os pacientes aderem à ideia da rede, quantos deles conhecem rede, afinal, a senhora atende na Suíça, não sei se rede é um objeto comum, ou se essa veio do Brasil para a sua sala de psicomotricidade. Conta um pouco para nós como é essa realidade da rede na Suíça, na sua sala de psicomotricidade. Ah, então, Carlito, como nós tínhamos combinado na semana passada, nós vamos fazer assim mais leve. Então, a gente vai tirar esses títulos todos e eu vou falar da rede. A rede, assim, na minha vida começou com meu pai, porque meu pai era de Manaus e nós sempre tivemos uma rede em casa. Depois que eu comecei a trabalhar com psicomotricidade, o que eu percebi é que muitas crianças, elas sentem a falta, principalmente aqui na Suíça, elas sentem a falta de ter o abraço, de ter esse aconchego. Então, eu deixo a rede montada lá. Claro que de vez em quando eu troco a posição da rede, onde a rede está. E tem crianças que elas começam a fazer tipo malabarismo com a rede. E outras crianças que elas querem deitar e se sentir quentinha. E essas que querem se sentir quentinhas, elas fecham a rede e ficam fechadas lá balançando. Porque o balançar, né? Que esse ritual que a gente faz quando o bebê é muito pequenininho para dormir, esse ritual mesmo do balanço para a criança dormir, esse aconchego, vem muito disso. Então, quando a criança está naquela rede, ela se sente abraçada, se sente apertada, se sente tocada, realmente, o tecido, a tela da rede, né, no corpo da criança. Então, esse ritual da rede foi um ritual que eu trouxe para a psicomotricidade aqui na Suíça e tem tido assim muitos resultados. E o mais interessante é quando depois, no final da semana, eu recebo às vezes telefonema das mães pedindo onde elas podem comprar esse tipo de rede. Porque, claro, alguns lugares têm, mas nunca esse tecido tão macio, né? Que é o nosso aí no Brasil, né? Então, por isso. E é muito gratificante ver que, por exemplo, na rede, as crianças, algumas crianças que eu tive dessa semana, eu vou depois até, eu não sei se eu consigo mostrar durante a live os vídeos, porque eu deixei gravado alguns vídeos, só para vocês verem, talvez até consiga, Durante mas a live, provavelmente não, porque provavelmente o Instagram e a câmera ficam travados aqui em nós, se a gente fizer alguma outra coisa, capaz de então, eu já cair. tô vendo isso, então fica mais fácil. Então, o que eu posso falar é assim, depois eu vou deixar então os vídeos que eu fiz da rede e é muito interessante porque as crianças quando elas se sentem aconchegadas, elas ficam mais soltas para falar. E isso é muito importante. Então imagine você, um adulto que também pode se sentir assim aconchegado, quentinho na rede. É muito bom, porque a rede, ela faz com que, claro que veio da cultura indígena, como o Carlito falou, mas o fato da gente repassar para a nossa cultura, para usar isso tradicionalmente, é muito bom, é muito importante. Carlito. Pelo, me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu entendi, então, a rede que você usa na sua sala veio do Brasil. Isso? Veio do Brasil. A minha veio do Brasil. Ok, mas existem aí, pegando o que a doutora você falou, mas quem quiser rede na Suíça tem onde vende, só não tem o mesmo material do Brasil, é isso? Exatamente. Tem onde vende, mas não tem esse material mais malhável, né? Digamos assim, do que o do Brasil. Então tem aquela noção de rede, mas não tem a ver com a do Brasil. Não, tem a noção da rede, mas é de nylon as daqui. E as nossas não, as nossas são de tecido. E o tecido é muito mais confortável para uma criança, tá? Inclusive teve uma marca, eu não sei agora exatamente qual é,
que ela tinha redes próprias para bebezinhos mesmos, para imitar o balançar, né? Então é muito importante essa sensação, não é a sensação do balanço, senão a sensação de estar sendo ninado, que é o gostoso. Acalentado. Acalentado, ninado, exatamente. Exatamente. Ok. Ok. Então, e aquelas coisas de carregar o bebê no peito, tanto do pai quanto da mãe, o canguru, como chama e tal, é comum aí na Suíça ou não sei? É comum na Suíça, sim. Existe, inclusive, um curso que é do Tragetur, chama em alemão, chama Tragetur, que está sendo muito usado aqui. E essa do Tragetur, Tragen é carregar, é a toalha de carregar. Para quem não sabe, é muito usado nas aldeias indígenas do Brasil, no Amazonas, que elas enrolam, né, a criança várias vezes e penduram nas costas. Essa, inclusive, eu fiz um curso uma vez, já há 20 anos atrás, né, a idade do meu filho, e essa é uma das coisas assim muito interessantes, porque esse curso ele fazia realmente como que a criança ficasse realmente bem enrolada. E é muito importante. E todo contato, na verdade, corpo a corpo com a criança é muito importante. Claro que na psicomotricidade você não tem esse contato. Por isso tem psicomotricistas que fazem cursos separadamente, onde ensinam os pais a terem realmente esse calor humano com as crianças. Existem até pesquisas feitas em macacos, que o macaco que estava, eu não sei quem foi, mas me corrija, porque provavelmente você sabe melhor do que eu, que o macaco que estava com arame, feito de arame, a criança, o macaquinho não correspondia ao calor. E o outro, que era somente um pelo, ele correspondia ao calor. Então, é exatamente o aconchego que promove a rede na sala de psicomotricidade. E o que eu noto, assim, quando eu faço psicomotricidade com a rede, eu tenho sempre uma caixinha de perguntas. Perguntas bobas, assim. Qual a sua cor preferida? O que você gosta de comer? O que você vai ser quando crescer? Perguntinhas onde a criança começa a se abrir. E isso é muito gostoso também. Carlita. Ok. Mas já chegou de alguma vez a criança que conhece a rede chegar lá, por acaso, não sei se tem um espaço fixo ou não, mas não estar montada, e a criança pedir para montar a rede, para ela estar na rede por algum momento? Sim. Já. Tem muitas crianças que pedem realmente para estar na rede, para ficar na rede mesmo. Tem criança que quer ficar na rede, que quer estar junto na rede, que quer estar realmente, que quer dormir na rede. Teve principalmente assim, o que eu noto também, assim, criança, meninos com autismo, eu tenho alguns, eles querem ficar lá, eles não querem nem ir embora. Eles não querem ir embora de lá, querem ficar naquela rede, querem realmente estar ali. Ok. Mas a rede fica fixa na sala ou é montável, Não, eu desmontável? monto, desmonto Uhum. e assim, eu tenho vários tipos de rede, né? Eu tenho uma rede que é rede mesmo, que é a nossa rede brasileira, né? Aquela assim, né? Arcada, em Uhum. forma de U. Tenho uma outra rede onde tem muitos travesseiros dentro. E essa que tem muitos travesseiros é a que eles mais gostam, porque essa daí eles podem como nadar dentro dos travesseiros. E tenho outra rede, que é uma rede que é um pano grande, aonde você pode somente girar a parte de baixo da rede. Você pode ficar como se fosse uma colmeia. Então eu tenho 3 redes e assim, 2 delas vieram do Brasil e realmente é fantástico. E assim, o dia que eu puder na minha casa, eu vou ter uma rede fixa para eu poder também usar à noite, porque eu acho muito bacana isso, de ter esta Ok. rede, sabe? Você poder dormir na rede, porque descansa. É interessante isso. Você começa a ler um livro, você dorme.
por causa exatamente do movimento, do balançar. Ela relaxa os músculos, ela relaxa o corpo. Carlito. Ah, é uma curiosidade, de qual estado do Brasil é a Annelise? A rede que eu comprei? Não, a doutora Annelise, você? Ah, eu sou de São Paulo. São Paulo. E é comum ter rede lá nas casas? Eu sou da Bahia, Pois então todo mundo tem uma rede pois em é, casa, esse que é o né? grande. Não, eu tinha rede por causa do meu pai, que era de Manaus. Ok. Entende? Meu pai era de Manaus e Manaus tem rede, né? Hum, Então, é bom, né? Isso. Agora, eu não sei, assim, os outros estados, mas meu pai sempre teve rede, a gente sempre teve rede em casa. E era muito bom isso. Muito gostoso ter a rede. Dormir Bom, depois que comia. Vai pra rede, fica lá, menino, fica lá. Vou ok. balançar. O que eu acho muito interessante é assim, é uma coisa tão simples nossa, da nossa cultura, e as pessoas não utilizam tanto como deveriam, porque deveriam utilizar mais, eu acho. Deveria utilizar mais. Mas é algo que seria assim muito melhor se fosse mais utilizado para as pessoas, porque relaxa, inclusive nos idosos também é interessante a rede, porque essa forma de baloiço, né? Ela faz com que a gente relaxe o corpo, relaxe todo o pensamento, relaxe bem e acabe dormindo mais aconchegado. É isso que seria o ideal, né? Carlito, qual é a É, tradição que teve na sua família? Por exemplo, teve alguma tradição na sua família? Quando que usavam a rede? Quando que colocavam? Posso falar que, por exemplo, na minha casa, meu pai tinha isso direto no quintal, quando a gente morava em casa. Depois, quando era apartamento, era mais difícil. Mas aí também tinha, por exemplo, a rede para usar no domingo. ok. Bom, eu vou me limitar a falar só rapidamente da rede a nível de uso pessoal e até perguntar a Annelise. Você já almoçou? Isso eu já fiz. Você já Hum. fez também. Já almoçou, comeu bastante, depois sentou na rede e foi chupar uma melancia. Ah, não, isso não. É muito bom. Depois a melancia costuma também encher de alguma forma. É sobremesa, mas enche e você acaba dormindo na rede com a barriga muito cheia. É interessante também. Ah, Bom, a rede e a psicologia, né? Essa semana tive a oportunidade de atender alguns pacientes que estão sofrendo pela falta de tempo na vida deles, né? Ou delas, enfim, dos pacientes. E o que é essa falta de tempo? São pessoas workaholics, né, que trabalham muito. Quem não entende o termo workaholic é viciado em trabalho, né? Trabalham muito e às vezes não tem tempo para si próprios e ou para suas famílias. Isso é muito comum em Nova York, na cidade de Nova York. Isso é muito comum nos Estados Unidos como um todo. Só que o que vem me chamando a atenção é que outros países começam a entrar nesse rol de trabalho paranoico, ou muito trabalho, e pouco tempo para suas próprias vidas. Então, esse sujeito é um sujeito que nunca vai conseguir deitar numa rede. Ele pode ser baiano, mas estiver vivendo em Nova York e tiver nessa corrida dos ratos, nesse workaholic processo de vício no trabalho, ele vai acabar não tendo tempo para si próprio, nem para a família, nem para a rede. Então a rede vem aqui simbolizar, que eu não sei quem tem, quem não tem rede em casa dos pacientes, mas vem aqui simbolizar o momento de você consigo próprio, que cada dia vai ficando mais e mais difícil de acontecer, mais arcaico, mais difícil.
né? Então, existem países de primeiro mundo, além de Nova York, é fatídico, todo mundo meio que sabe disso. Cidade que não dorme, cidade que não para. Aí, como a Annelise comentou agora há pouco, que é do estado, qual é o estado de São Paulo, né? São Paulo, então, São Paulo não deve ser assim tão diferente. Depois, a gente ainda vai para lugares outros, eu não sei como é a Suíça. Portugal, não. Portugal é bastante equilibrado, bastante equilibrado. O pessoal trabalha de dia, dorme de noite, ainda tem isso. Mas não para os fins de semana. Sábado, domingo, você ainda faz muita coisa. Mas existem países, outros aqui da Europa também, como Luxemburgo, que eu ouvi dizer que a qualidade de vida é maior, que as pessoas trabalham de dia, dormem de noite e não trabalham no fim de semana. Ninguém. Ninguém. Talvez o shopping abra, mas quem vai lá trabalhar ganha dobrado, o dobro num dia normal para trabalhar o fim de semana. Mas se abre também, não é assim até a meia-noite. Enfim, é um ritmo de vida menos acelerado, mais saudável para o sujeito, como ele foi feito na sua máquina. A gente falou de máquina na live passada. Então, essa nossa máquina, o corpo, ela foi feita para ter algumas ações, algumas formas, algum jeito de funcionar. E um deles, por exemplo, é dormir à noite, né? E aí o sujeito está workaholic, não tem tempo para ele, nem para a família, nem para a rede. E o que, que a gente encontra? Um sujeito adoecido, né? Workaholic, se tiver no país certo, vai estar até financeiramente muito bem, ou rico, como as pessoas chamam em senso comum, mas e a saúde mental? E a saúde psíquica? E a família? E a saúde emocional? Fica onde? Né? Então, a rede vem simbolizar esse momento. Quando, de fato, um sujeito... Atenção, todo mundo tem que trabalhar, mas quando, de fato, o sujeito, depois de trabalhar, consegue deitar numa rede, ele vai ter aquele momento de se acalmar, de ser embalado, de ser balançado, de dar um tempo para ele próprio e para o sistema nervoso central dele dar uma descansada, uma acalmada. Porque existem sujeitos que vivem ansiosos. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo. Acabam apelando para fármacos, né? Ansiolíticos, benzodiazepínicos, depressores do sistema central de uma forma geral, para se acalmar. Quando o processo de se acalmar deveria ser um processo natural, normal do corpo, do dia a dia do sujeito também. Quer diminuir a ansiedade, quer diminuir o nervosismo, quer desacelerar um pouco, caminhe mais devagar, quando puder, claro. Caminhe mais devagar, chegue em casa num horário melhor do que o que você anda chegando, se você tiver essa oportunidade, e toma um banho, desacelera mesmo, deita numa rede e vai desacelerar de uma forma geral o seu sistema nervoso central, que é toda a sua área da coluna vertebral, do cérebro, essa área. Então, a rede simboliza o fato de acalmar. As crianças que a doutora Annelise citou, não estão ainda workaholic, mas a gente está passando por um período no mundo que a criação é diferente, para não falar estranha. O contato é diminuído. As crianças, entre elas, são instruídas ou não, até mesmo naturalmente pelo uso de tela, de celulares, tablets, computadores de forma geral, acaba acontecendo o fenômeno do não contato, nem entre elas, nem com os pais, nem com ninguém, né? Ninguém. Então, nós temos cada vez mais o sujeito individualizado. E isso é bom, isso é ruim, é o caminho que a sociedade está levando, o mundo está indo. Mas isso é bom, isso é ruim. Nós vamos precisar de mais tempo para ver os efeitos disso na população, mas os efeitos que são vistos até agora não são assim tão bons. Veja a carência da criança que deita nessa rede
e quer ficar lá. Deve até ser literal, deve pedir, né? Pode me corrigir se eu estiver errado. Não, não, tá Acho que certíssimo. devem. Certíssimo. Eu ia, inclusive, completar você, Carlito, porque antigamente você tinha aquela pausa do meio-dia, né? As pessoas faziam, você tinha aquele horário que você fazia pausa, né? Que era, tem até um nome específico em português, a siesta, que exatamente, fazia a siesta e dormia um pouquinho. E o mundo tá tão maluco que você não tem. Eu tenho crianças que têm agenda de executivo, entendeu? Segunda é natação, terça inglês, quarta balé, quinta tênis, sexta-feira violão. E aí aquela criança ela não tem aquele tempo de parar. Aí começa a dar problema na escola, vem para psicomotricidade. Por quê? Porque eu, Annelise, sento com a criança para jogar um jogo, para brincar numa rede, para brincar de bola. Claro que tem o lado psicomotricista mesmo, tem o lado psicológico mesmo e tem o lado que a criança precisa parar. Que a gente fala em alemão, o abschalten, que é desligar, né? Então, a gente, como adultos, nós adultos também precisamos desse parar, né? Desse abschalten. E é bem isso. Essa parada é importante para todos, não só para as crianças, como para os adultos também. Carlito. Sim, seja no domingo, só no domingo, ou no sábado à noite, o domingo, estar com a pessoa que você gosta, ou simplesmente parar um pouquinho, deitar na rede, se acalmar, é necessário, né? O sujeito ele precisa disso. Para não dizer que é apenas um senso comum sendo dito, não, existem pesquisas diversas que revelam, mostram que o ser humano é um ser sociável. Não somos uma ilha. Precisamos do contato com outras pessoas, inclusive contato físico. Então, quando a gente vê crianças que já estão crescendo com essa ausência dos pais, essa ausência de tempo, que tem que ter esse momento na escola, na psicomotricidade, no psicólogo, a gente já começa a ver que temos que melhorar essa situação, né? As pessoas que assistem a live, por exemplo, eu acredito que vêm todas as semanas porque querem mais informação, querem mais dicas, querem saber um pouco mais sobre suas próprias vidas, compreender. Alguns são clientes, outros são pessoas que gostam, outros são pessoas que já acompanham mesmo e fazem questão de estar aqui toda semana. Isso é ótimo. Então, a dica que eu queria dizer aqui, não estou finalizando nada, estamos no meio da live, mas uma dica que eu gostaria de deixar aqui é: se você tiver como desacelerar e curtir mais as pessoas que você ama, que estão próximas a você, faça, porque quanto mais acelerado você estiver, mais correndo na vida você estiver, e mesmo que esteja fazendo bastante dinheiro, mas a pergunta que fica, essa pergunta eu vou roubar de uma pessoa que eu ouvi antes, não dá para citar quem é, porque eu não sei o nome exato da pessoa, mas, enfim, também é uma frase de senso comum, que é: você está correndo tanto, você está fazendo tanto dinheiro, você está deixando as pessoas que você ama de lado. Para quê? Para ser o defunto mais rico do cemitério? É, questão de pensar, questão de pensar. Eu acho que a rede também não é só o fato, a rede em si, o objeto, que é gostoso, você tá balançando, você tá se sentindo e tal, mas é o fato de parar. De vez em quando a gente precisa parar, parar e refletir, parar e pensar na gente, falar assim, tá tudo bem? Você tá bem com você? E é isso que a Sunflower faz com você. A Sunflower é a clínica online, eu e o Dr. Carlito junto nessa empreitada de começar e juntar. Doutora Alexandra também está aí
onde a gente trabalha para você e com você. E, principalmente, descobrindo e fazendo, ajudando você a descobrir quais são os seus objetivos na sua vida. Voltando no assunto da rede, a rede também, além dela acalmar, além dela acalentar, além dela ter todo essa delícia de deitar numa rede, que eu vou depois pôr os vídeos das crianças com você, realmente é o fato da rede ser boa. Inclusive, por exemplo, eu tive a oportunidade essa semana de trabalhar com 2 crianças com autismo e as 2 crianças quiseram se colocar juntas uma com a outra. Isso é muito importante, porque criança com autismo geralmente não gosta do contato corpo a corpo. Então, elas estavam cada uma deitada de um lado, cabeça de um e outro do lado, e os 2 balançando. Eram 2 menininhos e era muito, muito, muito legal. Porque eles estavam lá, a gente estava brincando com as perguntas, né? Que eu estava fazendo perguntas, e a gente só observando. Coloca a cabeça para um lado, põe a barriga para o outro, vira para o outro lado. E depois disso, dessa atividade que eles estavam juntos, eles começaram a brincar de outra forma. Um na rede, já balançando sentado, e o outro jogava a bola para ele. Então, tem uma utilidade infinita se você tiver uma rede dentro da sala de psicomotricidade. E uma rede no Brasil não custa um absurdo. Então, até mesmo lugares onde você pode colocar, num parque, você pode amarrar, onde você puder, onde você tiver essa possibilidade, é muito gostoso ter uma rede. Carlito. A rede, eu já vi por fotos e vídeos a sala de psicomotricidade que a Annelise trabalha. É óbvio que não tem só a rede, tem milhares, não, mas centenas de atividades que seriam feitas ali, varia de acordo com a necessidade de cada criança. Mas a rede veio hoje para representar esse momento de paz, de calma, né, de sossego que estamos precisando. Porém, todas as outras atividades também são necessárias para o desenvolvimento cognitivo da criança. Pisar no chão descalço, brincar na areia ou de areia, com areia, óbvio, ir à praia, aprender a nadar. Inclusive, existe psicomotricidade na água, a Annelise pode explicar melhor sobre isso. Né? Vai explicar, quer dizer, se puder, por favor, nos enalteça com esse conhecimento da psicomotricidade na água, por favor. Agora? Sim? Ok. Então, psicomotricidade na água é um curso que ele é dado em Portugal. E agora a gente está trazendo isso também aqui para a Suíça. A água tem que estar morna. E as crianças, a atividade psicomotora na água tem o objetivo de fazer com que a criança tenha mais segurança quando está em ambiente de piscina. Esse é o primeiro objetivo. Não é necessariamente aprender a nadar, que isso é outra história. Porém, aprender a criança ter o Gewohnheit, que é a necessidade de ter a segurança na água, de se familiarizar. Essa é a palavra em português. Familiarizar com a água, com o ambiente aquático. É muito importante, principalmente com crianças com autismo, que elas precisam ter esse convívio, aprender a fazer a criar essa nova situação. Também na psicomotricidade, que eu falei ainda com o Dr. Carlito essa semana, vou lançar, nos próximos dias vai vir, dentro da Fazenda de Cavalos, em Signal. Eu já conversei com a Nicole, um beijo, Nicole, do Grossmat, que é o lugar onde tem os cavalos, e aqueles cavalos velhos que iriam possivelmente para um asilo de cavalos, a gente vai tentar marcar as quartas-feiras à tarde. Quem tiver interesse, por favor, me manda uma mensagem. E aí a gente vai ensinar a criança a ter esse contato entre um animal tão grande e o cavalo. Essa semana eu fui lá com uma aluna nossa e foi muito, muito interessante, que ela já é uma adolescente e ela viu como é o tratamento com o cavalo. Então, isso também é interessante. Então, nós temos 2 novas possibilidades
na Sunflower, que é o cavalo e o aquático. Carlito, além Ok. de todo normal, né? Sim, sim. Pois é. E esse momento da criança, por exemplo, crianças com transtorno obsessivo compulsivo, cada dia se torna mais comum isso acontecer. Logo, com essa criança, o ideal é a psicologia, né, o tratamento psicológico, mais a psicomotricidade. Para quem não sabe exatamente o que é uma criança com toque, é a criança que não quer se sujar, que lava a mão 2, 3 vezes, que confere se pegou os cadernos da escola 2, 3, 5 vezes. Isso pode ser positivo em certo ponto, uma criança responsável, ok? Mas quando ela começa a se atrasar para sair para a escola, quando ela começa a se atrasar para encontrar os coleguinhas porque ficou na sala de aula revisando se pegou todos os materiais 2, 3, 5 vezes, ou seja, quando começa a causar dor ou desconforto na criança, aí começa a atrapalhar. E essa criança vai para a sala de psicomotricidade ou do próprio psicólogo, indiferente, mas durante o processo de terapia dessa criança, o que é buscado mostrar para essa criança e para o adulto também, né, que tenha o toque, mas principalmente para as crianças que estão sendo foco aqui até agora. Mostrar que se sujar, sujar de tinta, sujar de cor, tá tudo bem. Mostrar que pegar na areia e brincar com a areia e depois lavar a mão e tirar aquela areia, aquele excesso ali, mas ficar suja por um período, ficar molhada, ficar suja, sujar a roupa, sujar o rosto, estar à vontade com todo o ambiente, sem se preocupar no julgamento, na cobrança dos pais, então, ou dos familiares ou da sociedade, é o momento também da criança se acalmar, porque toda aquela pressão da sociedade, você tem que estar limpa, arrumada, bonito ou bonito, um exemplo, um bonequinho perfeito, não pode falar, não pode gritar, não pode xingar, não pode se sujar, não pode se molhar, não pode brincar com areia, não pode pisar no chão, não pode brincar com cachorro, não pode brincar com gato, não pode nunca subir no cavalo, porque tem carrapato, tem pulga, tem não sei o quê, não pode ter um coleguinha, não pode tocar no coleguinha, não pode ver seus pais que estão trabalhando, não pode tocar nos pais, porque os pais nunca estão em casa, e se tiver também não querem ser tocados, estão cansados. O que a criança pode fazer hoje, né? Se não tomar cuidado, se os pais não se cuidarem, né? Se a criança não tiver um bom desenvolvimento, uma boa criação, isso atrapalha o funcionamento cognitivo, isso atrapalha o desenvolvimento do cérebro como um todo. Qual a concepção de família que aquela criança vai ter? Qual a concepção de ser agarrado, ser abraçado, como acontece na rede, a criança vai ter? Então, eu repito, se você tem tempo de curtir os seus entes queridos, seus filhos, seus pais, seu par romântico, seja quem for, e você não anda fazendo isso, não está fazendo por quê? Para ser o defunto ou morto mais rico, ou que mais correu na vida toda lá no cemitério? De novo, estou batendo na mesma tecla, mas e as crianças, como é que fica? E a sua família, como é que fica? Eu vi que durante a reflexão a Annelise sorriu. Pode comentar, eu acho que tem Eu um sorri comentário porque aqui. eu lembrei, o teste do macaco é o Harry Harlow, que ele fez sobre a mesma coisa sobre isolamento social. Então, é o mesmo fato isso, exatamente essa história do isolamento social. Então, o que traz uma rede na psicomotricidade? Traz o aconchego, traz o carinho, traz esse Wahrnehmung, que a gente fala em alemão, que é você estar abraçado, você se sentir quentinho. Isso é muito bom. E realmente, então, quando você faz essa pausinha da criança de 5 minutos, 10 minutos no máximo na rede, já a criança já troca o ambiente, já troca até mesmo o estímulo de humor da criança. Por isso que é importante. Era isso também. Carlito, mais alguma coisa assim, muito importante que eu acho da rede, também não só isso, é porque a criança estica o corpo dela. Ela tem
aquela possibilidade de ou ficar sentada na rede, balançando com as pernas para lá e para cá, ou ficar deitada, e aí nesta posição. O que você acha mais importante? Como psicólogo, como pessoa que também teve uma rede em casa? O importante é que ela, por alguns minutos ou hora, ela vive o momento presente, né? Nós temos uma terapia dentro da psicologia, aplicada por psicólogos, supostamente, que é o mindfulness, né? Que é trazer o sujeito para o tempo presente, né? Por quê? Porque tem muita gente vivendo no futuro, que supostamente causa ansiedade, tem muita gente vivendo do passado, supostamente causa depressão. E com o mindfulness, a gente traz a pessoa para o tempo presente. A Annelise conhece o mindfulness, alguma coisa sobre isso? Não? Não conheço muito, não. Ok. Pode acontecer sem o uso de aparelhos eletrônicos, computadores, ou com auxílio de computadores. Com auxílio de computadores e biofeedback, funciona da seguinte forma. Colocamos biofeedback no corpo do paciente, temos um computador, e a imagem que está no computador, ela reage de acordo com o biofeedback do paciente. Por exemplo, quando o sujeito está muito agitado, geralmente o coração bate um pouco mais rápido ou de forma não harmônica, né? Não sintonia. Tem até um relógio aqui que está sempre observando os batimentos cardíacos. Os relógios hoje em dia fazem isso também. Mas a mindfulness, o objetivo é analisar batidas do coração, sudorese, algum ato de tremer, né? Se houver o sujeito estiver tremendo ou nervoso de uma forma geral. Enfim, como a máquina exatamente funciona, eu não sei, mas ela analisa o biofeedback, o retorno do corpo do sujeito em cima das atividades. E aí, se o sujeito está nervoso, a tela do computador, é um computador mesmo, não é próprio, é um computador, está em preto e branco. E por quê? Porque o sujeito ainda está instável, digamos assim. De acordo com que o sujeito faz o exercício de meditação, barra respiração, barra concentração, quando ele começa a vir para o tempo presente, estar ali em tempo presente, ele também pode acompanhar a tela, né? Não é só o psicólogo, o paciente também acompanha. Então, aquela imagem pode ser uma paisagem, uma coisa, ela vai tomando cor de acordo com que o paciente vem para o tempo presente. Então, vai tomando cor, vai tomando cor, vai tomando cor. E, no final, se tudo correr bem, se o paciente conseguir vir para o tempo presente, a imagem vai estar toda colorida, o batimento cardíaco vai estar ok, acentuado, não vai haver tanta sudorese, enfim, o sujeito vai estar em tempo presente. Então, isso é mindfulness. E nós utilizamos em terapia em clínica. Mais cedo ou mais tarde, se for necessário, utilizamos com o paciente. E quando a criança senta na rede ou senta e se balança ou deita e pede para ser balançada, ou até se balança, mas fecha a rede, aquele é o momento de mindfulness dela, né? É o momento que ela vem para tempo presente, como estava falando, sai das pressões sociais e está ali vivendo aquele momento. Para ela é bom, é agradável e auxilia a acalmar o sistema nervoso central. Por que o Carlinhos está batendo essa tecla hoje? Porque as pessoas estão muito estressadas, ansiosas, fazendo mal, intoxicando o próprio corpo. Porque se você está o tempo inteiro estressado, você vai ter um excesso como é que eu vou dizer? Descargas elétricas emocionais o tempo inteiro desnecessárias ao corpo, que tensionam os músculos, atrapalham o funcionamento do sistema nervoso central, atrapalha o funcionamento do cérebro como um todo, diminui a concentração. Então, acalme-se. Quem puder deitar na rede, deite, adulto, idoso, porque está valendo. Criança, adulto, todo mundo está valendo, ok? Se quiser também aproveitar e ver o que estão escrevendo,
podemos ver também, mas pode. Eu só vou falar uma coisa que eu fiz também muito gostosa, foi dentro da rede, eu tenho umas bolinhas pequenas, e essas bolinhas são de um plástico muito fininho. Eu coloquei, cobri as crianças com essas bolinhas. E a sensação de muitas delas, e principalmente das que têm autismo, é que era uma sensação assim que não era muito agradável primeiro. Depois você vai manda fechar os olhos e vai falando, olha, faça assim, tenta pegar a bolinha com o pé, tenta pegar, puxar a bolinha para frente, tenta se mexer na bolinha assim. No final dessa atividade, elas estão tão relaxadas, elas estão tão felizes, elas estão tão, sabe, elas mesmas ali, que elas ficam assim encantadas com isso. Então, o mais importante que eu acho é realmente dar a oportunidade para a criança sentir o corpinho dela. Por isso é que é tão importante com que as crianças elas saibam o verdadeiro o eu mesmo, sabe? Quando a gente fala assim que nós temos como diz, a nossa alma, assim, o nosso tamanho de corpo, as crianças, às vezes, elas perdem isso, a noção de quanto elas são grandes. Então, com essas bolinhas que eu for pondo, elas podem usar, inclusive, para tomar banho, fazendo os movimentos circulares no corpo. É muito legal essas coisas assim. Carlito. É, eu gostaria de aproveitar para ler aqui, né? Tem algumas mensagens aí, algumas dicas, mas aproveitando essa passada aí de mão no cabelo, a Annelise, a doutora Annelise, fez alguma coisa diferente no cabelo hoje? Não, Tá mais não. solto, tá mais. De Mas minha repareza aí tá mais tomei bonito. banho. Eu tomei banho, já é Ah, ok, sábado. Tomei ok. banho. Ah, isso é sábado. Sábado é dia de Vai, tomar banho, gente. Não tem jeito, não. pois é. Não. Então, Mas tem crianças que têm, inclusive, sensibilidade na cabeça. Então, quando elas estão deitadas na rede, e você fala para elas, peguem a bolinha e façam esse movimento, é muito importante, é muito bom. É uma coisa bem gostosa mesmo. vamos, Prazerosa. Tem que ser prazerosa. É a mesma história da hora do banho. A hora do banho, tem criança que chora, grita, porque tá entrando na hora do banho. Então, assim, a hora do banho tem que ser prazerosa, tem que dar prazer. Uhum. vamos ver então as mensagens? Vamos, vamos. Achou a mensagem? Não, aqui não. Eu tentei outro Ah, aparelho aqui, mas não. Tem que ser no isso. que está aqui, né? Há mais tempo. Embaixo. Tem aqui uma. Ah, ok. A Alexandra, né? Você falou que é a Granada, Alexandra. As idosas também estão a precisar de uma rede, porque com as academias senior também estão a ficar com esse excesso de atividades, tal e qual como as crianças. Foi no momento, acredito eu, da agenda de executivo que as Uhum. crianças estão tendo, né? Os idosos também. Para os idosos, segundo a psicologia, isso é muito positivo. Ter a agenda cheia, ter bastante atividade é bom. Uhum. Porém, como a Alexandra cita, tem que ter também um momento de descanso. Todo mundo, todas as pessoas, né? Tem que ter um momento de descanso. E se o idoso já tem uma certa energia um pouco menor, então talvez uma agenda tão cheia não seja tão bom para aquele idoso. Talvez descansar também um pouco. Não sozinho, descansar na rede, com algum familiar, descansar fazendo uma atividade de menor impacto de tempo, no sentido de sentar num café com os amigos idosos também, se ele tiver, ou não, com a família, com os netos. Esse acredito que é esse outro lado que a Alexandra quer citar, porque atividade de executivo, de faz isso, faz aquilo, tal hora, tal hora, tal hora, tal hora, é bom, mas será que é isso que o idoso está querendo o tempo todo também? Tem que ver, né? O momento de estar com a família é muito importante. Ainda tem o trabalho acrescido da casa e muitas vezes das netas. Uhum. Ok. Dos maridos que não sabem fazer almoço e às vezes dos filhos. Então, aí já
é uma situação, Alexandra, Problemática. é uma situação que realmente temos que fazer uma terapia de família, né? Tem alguma coisa aí que não está muito bem. Temos que falar com essas netas, temos que falar com esses maridos. O sujeito, eu sempre costumo explicar para os pacientes que o sujeito que não sabe cozinhar, ele está suscetível a passar fome, porque cozinhar é uma necessidade natural, humana, né? Acho que todo mundo vai saber cozinhar. Quem nasce menino, quem nasce menina, todo mundo devia aprender a cozinhar porque é bom. Então, se o sujeito está dependendo aí da senhora idosa para fazer o almoço, a janta, a comida dele, tem alguma coisa errada. Eu vou até fazer uma brincadeira em senso comum. Tem alguma coisa errada que não está certa, né? Mas podemos conversar com essa família, conversar com isso é chamado funcionamento familiar e podemos analisar o que pode ser melhorado para a vida de todos, tá? Inclusive das idosas, que é a bandeira aí que traz a Alexandra. Olha, as idosas estão muito assoberbadas, estão fazendo muitas coisas. Vamos pegar um pouco mais leve com as idosas. Então, é verdade, se estão precisando de mais tempo, vamos dar mais tempo às nossas idosas. Exatamente, muito bom. E a Sunflower é a clínica que trata desde criança, do 0 ao 99, de crianças até os idosos. Doutora Alexandra é a nossa especialista em gerontoxia e ela realmente é, gente, ela sabe muito. Carlito, falando da rede, novamente voltando para a rede, por que que algumas crianças, quando estão deitadas na rede, elas se fecham assim? E elas acham, ai, que gostoso. E aí elas não querem mais sair. O que que eu faço, Carlito? Quando elas fecham a rede, como se estivesse realmente fechando a casa. O que que a gente faz nessa hora? Aí vem até de outras lives, todo o processo tem que ser democrático, né? Tem que ser conversado com a criança, é o ideal, no cenário ideal. Olha, você vai ali para a rede, você tem um tempo para estar ali na rede, mas quando a sua aula, a sua sessão de psicomotricidade terminar, você vai para casa e vai buscar um ambiente parecido para ter também essa rede lá na sua casa ou no ambiente que você vive. Porque é parte do processo terapêutico da psicomotricidade, da psicologia, o acordo de estar lá em determinado horário, chegar para a psicoterapia, saber quanto tempo dura, né? Na psicologia, quando é com criança, eu não sei se na Psicomotricidade. psicomotricidade a Annelise usa também, mas tem os reloginhos, né? Você usa qual reloginho? Eu uso time timer. Ok? Que mostra ali o tempo de sessão para a criança ter uma noção, né? Eu faço sempre, a sessão de psicomotricidade são 45 minutos. E eu faço sempre ela dividida em minutos. Então, eu faço a primeira parte 10 minutos, onde a criança está livre para escolher uma atividade. A segunda parte são 15 minutos, que é uma atividade direcionada. Então, aí a gente já tem 25 minutos. Aí elas têm 5 minutos de atividade livre, que elas podem decidir um jogo, uma pintura, o que elas quiserem. E aí, os últimos 10 minutos são sempre atividades em grupo comigo. Ok. Então, mais do que nunca já tem um acordo aí pré-estabelecido. Mas no dia que a criança agarrar na rede, como se fala no Brasil, né, não quiser sair, aí é um momento de talvez, se for uma rede do consultório de psicologia, talvez seja um momento de conversar com esses pais, né? Ver o que está acontecendo, por que aquela carência daquela criança, daquele. Porque quando ela se fecha, é porque ela realmente se sentiu acalmada, né? E acalentada, e está se sentindo bem ali. E o que está acontecendo naquela casa daquela criança? Será que ela tem esse momento com os pais ou não? Então, pode ser um momento propício para convidar os pais a ter um dedinho de palavra. Atenção, psicólogo não dá sugestão, psicólogo não decide a vida das pessoas. Mas a gente busca alargar a visão das pessoas para que elas possam tomar as melhores decisões na sua vida, baseado em tudo que elas conseguem analisar junto com o seu psicólogo. Então, quando a gente convida os pais e pergunta, olha,
Como é que está o relacionamento dentro de casa? Vocês têm um espaço, vocês se abraçam e tal. Pode ser um momento de despertar, de acordar aquelas pessoas e falar, não, olha, realmente tem muito tempo que eu não dou um abraço no meu filho, na minha filha, né? Eu não crio essa sensação de proteção, de fechar ela ali dentro de um círculo de proteção, que é o que todo mundo acaba buscando no final das contas, né? Nós passamos de viver sozinhos nas cavernas para viver em comunidade, para poder plantar, colher, domesticar animais e viver em forma de comunidade, porque ninguém é uma ilha. Então, como a direção do mundo hoje é separar as pessoas por tudo e mais alguma coisa, pela tecnologia, pela falta de tempo, pela busca do dinheiro, pela corrida dos ratos, de uma forma geral, então nós estamos nos afastando de novo. A gente precisa ter esse senso de juntar e saber que não somos uma ilha, muito menos os pequenos, as crianças. Então, a criança que fica fechada na rede e não quer ir embora, coisa maior tem ali. Não é a rede, você pode ter certeza. Tem coisa maior ali por trás que precisa ser trabalhada. E foge um pouco, como eu disse, até mesmo a nossa área de atuação, aquela sala de psicomotricidade. Foge, é o momento mesmo de rever ali o que está acontecendo no funcionamento familiar. Então, é isso que a Sunflower faz. Por isso, essa equipe multidisciplinar, que quando é notado a necessidade de intervenção em outras áreas da vida, da criança, do adulto, do adolescente, do adulto ou do idoso, nós vamos lá, nós vamos buscar e, junto com a família, procurar a melhor solução para qualquer situação que seja. Uhum. A doutora Alexandra fez aqui a correção, que eu acho ótimo, porque essa palavra, gente, não entra na minha cabeça. Gerontopsicomotricidade. Vamos tentar. 10 vezes. Vai, doutor Carlito. Geronto. Hoje a live foi um pouco mais tarde. Eu não estou em condições de falar uma frase dessa. Gerontopsicomotricidade. Gerontopsicomotricidade. Alexandra está feliz agora comigo. Ai. Muito bem. Os últimos 2 minutos para a live terminar pontualmente. 1 hora de live bem feita. Carlito, considerações finais. Ou eu começo? Não, eu falo e passo a palavra. Tá bom. Queria agradecer as pessoas que estão entrando em contato através do site Sunflower. Quem não conhece o site em si, é www.sunflower, número 4, foryou.com. Fica sempre na descrição da live. Além disso, outra novidade, as lives também estão sendo colocadas. São do Instagram, acontecem aqui, acontecem dia de sexta ou sábado, ou até quinta, dia que mais dá certo para os dois profissionais aqui, a doutora Nelise, o doutor Carlito. Então, essas lives estão sendo repostadas também no canal do YouTube. Tanto você pode assistir as lives que já acabaram aqui no Instagram, como também pode ir no canal do YouTube e assistir lá também, ou indicar para pessoas, tá? E agradecer essas pessoas que estão entrando em contato e iniciando seu processo terapêutico online. A parte mais difícil de você cuidar de si próprio é você decidir cuidar de si próprio. Uma vez decidido, nós estamos aqui para ajudar. Exatamente. E a Sunflower Clínica Online, que tem o prazer de contar com um corpo assim, de uma pessoal todo especializado que vai tratar você. Gente, a rede, quem precisar de rede aqui na Suíça, entre em contato comigo, entre em contato lá na Sunflower ou no One Falcato, que a gente tem o maior prazer de falar sobre isso e também de orientar qual o melhor material, melhor tecido para comprar. E também, provavelmente, está vendendo essa rede também na lojinha da Sunflower, Carlito? Tá também. Sim. Quem não sabe o 4 que eu falei, a Annelise colocou aí, www.sunflower4u4u.com. Tá aí agora. Quem quiser entender o que eu tinha falado, tá aí só ver. Exatamente. E, além disso,
utilizar coisas muito simples. Eu deixei ali atrás, eu não vou levantar, porque senão eu não vou conseguir terminar a tempo. Eu deixei ali atrás um cobertorzinho cor-de-rosa, que se você não tem rede em casa, é muito simples. Você pega esse cobertor, abre e dobra de um jeito que a criança fique no meio do cobertor. Pode colocar no chão mesmo. E depois fecha a criança como se fosse um sanduíche. Aquilo dá um quentinho para a criança. Você vai ver se seu filho vai acalmar muito, muito mais, porque ele vai e fazer, não precisa fazer nada, simplesmente apaga tudo, né? Televisão, de preferência se puder fazer uma luz mais fraca e coloca ele assim feito menino sanduíche, sabe? O cobertor no chão, ou no colchão, na cama, ou até mesmo no tapete da sala, sei lá, a criança no meio e fecha a criança assim, e a criança vai ter esse quentinho. Gente, hoje é sábado, doutor Carlito, boa noite, bom fim de Boa noite. semana. Gente, muito obrigada por participação de vocês. Até a próxima semana. Provavelmente ou sexta ou sábado. Tchau, gente. Tchau, doutor Carlito. Tchau. Tchau, tchau.